Olá, pessoal. Eu sou o professor Francisco. Estou junto com a professora Maristela Rossato, acompanhando vocês durante esse período do módulo 6 da especialização. Nessa semana 4, a gente começará as primeiras trocas, os primeiros intercâmbios entre as duplas que estão fazendo o seu trabalho de pesquisa. Como a gente já mostrou para vocês, a gente está tentando seguir algumas das ideias que estão propostas no nosso curso, especificamente no que tange a essa atividade, e justamente por isso que a gente está querendo mostrar para vocês como é que seria essa primeira semana de apresentação. Já tínhamos discutido que eram esses 4 temas: deficiência intelectual, transtorno de espectro autista, altas habilidades e superdotação e deficiência física, e que aí começaríamos a relacionar numa matriz entrevista, observação, roda de conversa, e que os participantes seriam professores, pais, estudantes ou profissionais da área. E como vocês já conseguiram ver no seu trabalho, essa semana temos 2 textos. Um texto das professoras Daniele Nunes, Fabiana Mendonça e professora Gabriela Nieto, sobre os processos de inclusão. E temos o texto da professora Maristela também, que está aqui, que é um texto sobre a singularidade dos estudantes nos processos com deficiência intelectual frente ao modelo homogeneizado da escola. Reflexões sobre processos de inclusão. A professora Maristela e a Rosiane Cunha, que é mestranda, foi mestranda e foi orientada pela professora Maristela. Então, em função disso, eu queria que a gente pudesse começar pensando como está proposto, como que seria essa semana 4 para orientar vocês. Então, já falei, temos esses 2 textos que estão na plataforma, e os textos serão um insumo importante para que você possa ter fundamentos específicos a respeito do trabalho dos colegas que estão pesquisando sobre deficiência intelectual, e ao mesmo tempo ele é um texto fundamental para que esses colegas possam dar um embasamento teórico ao trabalho que eles estão realizando. Temos dentro da semana 4 2 vídeos. Esses vídeos eu acho muito interessantes e que vocês devem assistir, porque vai dar algumas orientações e vai nortear algumas das discussões que vocês terão reiterando. Esse é um texto que acompanha tanto o embasamento dos colegas que fizeram a sua pesquisa com o tema de deficiência intelectual, bem como os que irão enviar as cartas. Então, esses vídeos complementam o exercício de leitura e trocam as mensagens entre vocês, tentando abrir, de alguma forma, um diálogo. E, claro, aí temos um processo, Quer dizer, dialogando sobre a deficiência intelectual. As duplas do tema da semana deverão postar as cartas no primeiro dia de abertura da semana. As duplas destinatárias das cartas deverão respondê-las e postar o material recebido, em resposta ao material recebido. As duplas, então, a dupla poderá postar uma carta onde apresenta o tema, o tipo de participantes, o tipo de instrumentos que utilizaram, e por fim deverão apresentar os resultados de uma análise geral do que produziram. E a dupla destinatária deverá elaborar uma resposta e, claro, postar na plataforma, fazendo uma análise comentada do trabalho dos colegas, principalmente os aspectos relevantes,
as dúvidas, as perguntas que surgiram sobre o texto dos colegas e as sugestões de melhoramento que poderiam dar para os colegas. Porque a ideia que a gente tem com esse trabalho é que ele seja bem um trabalho de interação, bem rico, tanto para vocês quanto para a dupla que apresenta. Então, como estamos falando, vocês têm 2 textos que são importantes. Esse aqui é um texto que vai tentar mostrar para vocês algumas das ideias que estão presentes no trabalho, alguns dos conceitos mais importantes, um sobre as relações entre desenvolvimento e aprendizagem, desde uma perspectiva histórico-cultural e principalmente à luz do que o Vygotsky propõe. Vocês vão ver que no começo do texto ele fala de algumas questões de como é que tem se desenvolvido essa discussão sobre o que é deficiência, sobre o que aconteceu em Salamanca, as discussões gerais sobre parâmetros curriculares, etc. E muitas das questões de inclusão que tem hoje no Brasil. Reiterando uma coisa, né? Às vezes, quando a gente está em outros contextos, percebe que, embora a gente tenha dificuldades, e temos dificuldades como país, e dentro da ideia de Estado, temos dentro das políticas públicas e das possibilidades algumas coisas que em outros países, mesmo com uma condição econômica melhor do que a gente, temos uma ação de inclusão que, não apenas no papel, mas às vezes também na realidade, é bastante inovador. Reiterando, né, nós temos muitas restrições, mas isso não significa que a gente esteja, digamos, fora do que acontece no contexto mundial. Voltando então sobre o texto, é muito importante vocês darem uma aproximação, principalmente a ideia da perspectiva vygotskiana, o que essa proposta traz, o que ela apresenta, alguns dos conceitos mais relevantes, principalmente a questão do acompanhamento, a questão da aprendizagem a partir de ciclos de desenvolvimento, a partir dos relacionamentos, a partir da possibilidade de contextos enriquecidos, a partir de elementos semióticos, a partir de elementos culturais. Só vocês pensarem tudo que a gente faz no contexto escolar, tudo que a gente faz no contexto de inclusão, vai revelar muitas possibilidades para as crianças. Vocês vão encontrar no final desse texto uma pequena situação que as autoras relatam de uma intervenção de uma professora com um lápis. E vocês vão ver como esses processos, essa compreensão de uma ideia de que as crianças não estão dentro de um desenvolvimento padrão único e verdadeiro, mas que cada uma das crianças vai elaborar um processo particular, vão permitir, então, um olhar diferente desses processos de aprendizagem. Então, eu só estou fazendo aqui uma aproximação ao texto, só para instigar vocês a darem uma lida e acompanhar o que está nessa proposta, nesse conteúdo. Um aspecto importante é o papel da mediação pedagógica, porque não é apenas uma questão de teorias psicológicas, é uma questão de como há uma disposição, um planejamento das ações e como há um contexto que enriquece essas relações. A criança está num contexto relacional onde ela recebe, mas ela não é apenas um sujeito passivo, né? Ela também vai significar e ressignificar aquilo que experimenta em sala de aula. Então, temos esse texto e temos o texto da professora Maristela, que também faz uma discussão sobre o processo de inclusão dos estudantes com deficiência intelectual
e vocês também vão ter um embasamento interessante, que é a partir do que o próprio Fernando Gonçalves Rey propõe. A ideia de integração da educação significa que os processos são processos muito mais do que um aspecto cognitivo, instrumental, porque nós estamos formados dentro de uma perspectiva tradicional que coloca uma ênfase excessiva nos aspectos cognitivos e que às vezes desconsidera os processos afetivos como elementos potenciadores da ação da criança. Então vocês vão encontrar aqui vários elementos dessas discussões, de uma ideia também de considerar a inclusão desde uma perspectiva que valorize diferenças. Então essas diferenças vão permitir justamente que se reconheça essa subjetividade, essa particularidade, essa singularidade de cada uma das crianças, não para que se faça um processo específico para elas, mas que dentro do relacionamento que o professor constrói com ela, existe essa possibilidade de encontrar o engajamento desse relacionamento e que isso potencialize alguns aspectos que têm a ver com o reconhecimento do outro, a possibilidade de reconhecer essas diferenças no processo de aprendizagem, no processo de desenvolvimento, etc. Então, depois o texto faz uma contextualização metodológica, apresenta alguns casos que eu acho que também seria muito rico para o trabalho de vocês se apropriarem do que esses casos revelam sobre a produção subjetiva, sobre esse aspecto da subjetividade que, reitero, como às vezes ele fica apagado, porque temos uma pretensão muito mais cognitiva, vocês vão ver. E temos, então, esses casos que vão ser ilustrativos do processo. Então, eu queria simplesmente fazer uma instigação de um convite, essa leitura dos textos da professora, para que a gente consiga voltar com como é que a gente fará esse primeiro momento, né? E essas trocas, porque veja como os dois textos vão dar um embasamento tanto para essa dupla que fez a sua pesquisa, lembrando que essa é uma dupla que apresenta o seu trabalho em primeiro lugar, e isso também vai ser interessante, porque embora eles apresentam primeiro, também vai receber os primeiros comentários, e eles poderão ver, ao longo do processo, como é que as outras duplas que ainda não postaram vão se realimentar do que eles fizeram, e eles também vão entender e ressignificar o seu próprio trabalho. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês, como uma ilustração do trabalho. Espero que esse exercício rapidinho que fizemos aqui sirva para